Ciao ragazzi, benvenuti ou bentornati sul mio canale. Hoje eu vou responder algumas dúvidas que vocês me mandaram nos últimos meses lá no Instagram, nas caixinhas de perguntas e respostas. Eu separei todas essas perguntas em 3 grandes temas: vocabulário, gramática e outras, que aí inclui questões pessoais, dicas de estudo e outros temas. Então, vamos lá, a gente vai começar aqui com vocabulário e eu quero que depois que você assista o vídeo, você deixe aqui nos comentários qual dessas era uma dúvida que você também tinha. Porque eu acho que esse vídeo aqui vai ser muito útil, porque a dúvida de um é a dúvida de muitos quando a gente está aprendendo um outro idioma. Então vamos lá, primeira pergunta. Quando perguntam capisce, o que eu respondo? Capisco ou ho capito? Ambas as respostas são possíveis aqui. Capisco é eu entendo no presente e ho capito é eu entendi no passado. Geralmente a gente usa capisco para dar aquela ideia de que entende a situação, entende o que a pessoa está falando. Ah, io sto passando un momento difficile. Capisco, ci sono stata anch'io, per esempio. E ho capito, geralmente a gente usa para confirmar que entendeu alguma coisa. A pessoa pode te perguntar capisci, se for com o tu, capisce, se for com o lei, ou também a própria pergunta já pode vir no passado. Hai capito? Sì, sì, ho capito. È tutto chiaro? Hai capito? Sì, sì, ho capito. Qual é a diferença entre scusi e mi dispiace? Scusi a gente usa para pedir licença em italiano ou para se desculpar. Então pode ser usado quando você interrompe alguém para pedir alguma informação, ou quando você bate em alguém, esbarra em alguém e pede desculpas. Já mi dispiace tem uma conotação um pouco mais sentimental, é o nosso sinto muito em português. Então você vai usar para quando sente muito por algo que alguém te disse. Alguns exemplos com essas expressões podem ser: scusi, posso passare? Mi dispiace per quello che è successo. Lembrando que scusi é formal e scusa é informal. Então se for para pedir licença quando alguém é um pouco mais velho ou numa situação mais formal, a gente vai usar scusi. Mas se você estiver pedindo licença para alguém muito mais jovem que você, ou algum colega, algum amigo, podemos usar scusa. Próxima domanda. Como traduzir fiquei sentido e fiquei sem graça em italiano? Ótima pergunta, bem diferente essa aqui. Para fiquei sentido, a gente pode usar a expressão rimanerci male per qualcosa. E aí no passado a gente conjuga ci sono rimasto male, quem fala no masculino, e ci sono rimasta male, quem fala no feminino. Ci sono rimasta male per quello che mi hai detto. Fiquei sentida pelo que você me disse. Para fiquei sem graça, ou seja, quando a gente fica meio desconfortável, eu pensei em 2 expressões. A primeira é mi sono sentita, no feminino, mi sono sentita a disagio, ou mi sono sentito a disagio no masculino. Ou se não, a gente pode usar o verbo imbarazzarsi, que é pouco se envergonhar, né? Mi sono imbarazzato, mi sono imbarazzata in quella situazione. Essas 2 funcionam muito bem. Próxima domanda. Como responder ao citófono? Eu digo pronto? O citófono é o interfone de casa. E a resposta mais correta para essa situação é atender e dizer sim, que é pronto. A gente usa quando atende ao telefone. Claro, não é estranho alguém falar pronto no citófono, no interfone, pela semelhança ali com o telefone. Mas o mais comum, o mais coerente seria simplesmente perguntar que é. Como se dizem as cores em italiano e como perguntar qual é a sua cor favorita? Vou fazer uma listinha aqui das cores mais comuns: rosso, blu, verde, giallo, rosa, arancione, marrone, bianco, nero, viola, azzurro. Um fato curioso, a gente tem em italiano essa diferença entre blu e azzurro, e blu é um azul escuro e azzurro é um azul claro. Para perguntar a cor preferida, a gente diz qual é il tuo colore preferito, se for numa conversa informal. A versão formal dessa pergunta é qual é il suo colore preferito.
E um detalhe aqui que vale a pena a gente prestar atenção é que colore, em italiano, é uma palavra masculina, il colore, enquanto em português é a cor feminina. Attenzione! E para fechar o tema dei colori, quero falar de uma expressão com cor em italiano bastante usada. Essere al verde, estar no verde, em italiano, significa que a gente não tem mais dinheiro. Ela é um pouco contra-intuitiva, né? Porque você pensa verde, verde de dinheiro, mas aqui não. A gente diz siamo al verde quando abbiamo finito i soldi. Aqui é o gesto para quando alguma coisa acabou. Finito. Abbiamo finito i soldi. Vamos para a nossa segunda categoria de perguntas aqui, as dúvidas de gramática. La prima domanda è: pode explicar o uso de stare simpatico a qualcuno? Antes da gente falar da estrutura, vamos ver o significado. Essa expressão, stare simpatico a qualcuno, a gente usa para dizer que vai com a cara de alguém, que gosta de alguém, que alguém é legal. Mas a conjugação aqui do verbo stare é feita com a pessoa que nos agrada e não com quem gosta da pessoa. Vamos ver uns exemplos. Marco mi sta simpatico. Quer dizer que eu gosto do Marco, eu acho ele legal, eu acho ele simpático, eu vou com a cara dele. Tu mi stai simpatica. Eu vou com a sua cara, eu gosto de você. Então veja que primeiro eu conjuguei Marco mi sta, então o verbo stare está conjugado com lui, lui sta, Marco sta, e tu mi stai simpatica, tu stai, embora seja eu que goste de você. Vamos ver mais um exemplo para a gente observar como muda não só a conjugação do verbo stare, mas os pronomi indiretti, que são os pronomes que a gente usa para indicar quem é essa pessoa que gosta de alguém. Se a gente quiser falar a seguinte frase: as meninas não vão com a cara do Marco. Marco non sta simpatico alle ragazze. Para dizer essa frase novamente, substituindo alle ragazze, a gente pode usar o pronome indiretto gli. Marco non gli sta simpatico. Marco non gli sta simpatico. Aqui, obviamente, a gente deveria já conhecer o contexto e saber que estamos falando das meninas, que ele não está simpático a loro. Então, são dois detalhes para prestar atenção. A pessoa que agrada ou não agrada, se a frase for negativa, e a quem essa pessoa agrada, para escolhermos o pronome correto. A próxima domanda é: pode falar sobre andare da qualcuno? A gente usa andare da, com a preposição da aqui, indicando um lugar. Mas ela tem um uso particular aqui, porque por mais que a gente esteja indicando um lugar, nós não explicitamos um lugar, mas colocamos sim o nome de uma pessoa ou o nome de um profissional, ou um pronome, obviamente, indicando uma pessoa. A gente usa em três contextos principais: para indicar a casa de alguém, para indicar o consultório ou o estabelecimento de um profissional, ou para indicar o lugar onde a pessoa está naquele momento. Vamos ver uns exemplos. Andiamo da Maria. Aqui a gente está querendo dizer que vai na casa da Maria. Andiamo da Maria a cena. Esse da aqui está indicando na casa da Maria. O jantar vai ser na casa da Maria. Vado dal dentista. Eu vou ao dentista. Aqui eu estou indicando que eu vou ao consultório do dentista. Se usa muito em italiano, vado dal benzinaio. Benzinaio é o proprietário, é o dono de um posto de gasolina. A gente usa aqui o nome do profissional, il benzinaio, con la preposizione da. Vado dal benzinaio, vado dal dentista, dal medico, etc. E o terceiro caso, a gente precisa um pouco mais de contexto. Martina è al lavoro. Vado da lei e poi andiamo a cena. Aqui, pelo contexto, esse da lei não é na casa da Martina, porque a gente sabe que ela está no trabalho. Então, eu vou me deslocar até o trabalho dela para buscá-la e de lá a gente sai para jantar. Um detalhe importante aqui: a gente usa andare da sem artigo quando em seguida tem o nome ou o pronome. E a gente usa andare da com o artigo, ou seja, articolando la preposizione, quando em seguida
tem uma profissão, dal dentista, dall'estetista, dal benzinaio, etc. Benissimo, vamos passar agora para a nossa terceira categoria de perguntas aqui. Aqui é um mix de questões culturais, dicas, questões pessoais que vocês me perguntaram. Vamos começar com essa pergunta que tem um pouco a ver com uma questão cultural na Itália. Quando usar o lei para falar de modo respeitoso com homens e mulheres? Muito bem, vejam que esse lei aqui inclusive está escrito em letra maiúscula. A gente usa na escrita para diferenciar do lei terceira pessoa, de ela em português. Lei em italiano, além de significar ela em português, é um pronome de tratamento formal. Ou seja, é um pronome que você usa para se referir a alguém, para falar diretamente com alguém de maneira formal. Essa pessoa com quem você está falando pode ser homem, pode ser mulher, pode ser qualquer gênero, não importa. A questão é que usando o lei, tratando a pessoa por lei, nós estamos demonstrando respeito. Por que isso é relevante? Bom, culturalmente é relevante porque é uma maneira de você demonstrar respeito, você saber se encaixar numa situação social, e do ponto de vista linguístico é relevante porque vai mudar a nossa conjugação do verbo em relação à segunda pessoa, em relação ao tu, que é quando você trata alguém de maneira informal. Então, informal eu uso o pronome tu e modo formal eu uso o pronome lei. Cada um desses pronomes, cada uma dessas pessoas tem uma conjugação verbal diferente. Então isso é muito importante, né? E aí entra a gramática e a importância de estudar a gramática. Mas aqui a pergunta hoje é para entender quando usar. Beleza, eu já sei que eu preciso mudar a minha conjugação. Mas quando? Quando é que eu trato alguém por lei e quando é que eu trato alguém por tu? Dois princípios que você pode ter à mente, de maneira geral, para quando usar o lei, é na situação de você conversar com desconhecidos. Então, eu não conheço essa pessoa, vou tratar por lei. E situações profissionais ou que exijam mais respeito. Essas duas situações você pode levar como princípios de quando usar, quando não usar o lei. Mas as coisas não são assim tão preto no branco. Por quê? Depende muito da idade, não é só contexto. Vamos para algumas situações mais práticas. Você está no caixa de supermercado, você vai falar, interagir com a caixa ali. E é uma pessoa super jovem, num mercadinho perto de casa, que você vai com bastante frequência e a pessoa que trabalha ali é mais jovem do que você, talvez não tenha essa necessidade de usar um lei com essa pessoa. Vai depender um pouco do contexto, se você é um cliente frequente, se essa pessoa demonstra ser mais aberta, se ela é mais simpática ou menos. Então a idade também é um fator importante. Por exemplo, eu, num contexto assim, usaria o tu com uma pessoa num caixa de supermercado que é bem mais jovem do que eu, ou até da minha idade, e demonstra ser, assim, uma pessoa mais aberta. Se for uma pessoa muito mais velha do que eu, nesse mesmo contexto do supermercado, eu muito provavelmente usaria o lei com essa pessoa, porque aí a idade seria a questão principal. A mesma coisa vale para restaurantes, por exemplo, se você for interagir com o garçom, a garçonete. A idade, para mim, e o tipo de ambiente pesaria mais. Agora, a idade, ela é muito relevante no contexto principalmente de desconhecidos, porque a gente tende a tratar pessoas mais velhas de maneira formal para demonstrar respeito a essa pessoa. Mas se essa pessoa mais velha é uma pessoa de confiança, uma pessoa que nós temos amizade, é comum a gente usar o tu. Estou pensando aqui na situação de um neto e um avô. Eles vão usar o tu um com o outro. Mas eu me lembro, por exemplo, de interações com os meus vizinhos idosos na Itália. Eu sempre conversava com eles, interagia com eles dando del lei, então usando o pronome lei para falar com eles. Mas eu, sendo muito mais jovem, comigo eles usavam o tu, não usavam o lei. E aí, obviamente, depende um pouco da situação, porque, por exemplo, já num contexto profissional, eu estou pensando aqui também no meu contexto universitário na Itália, na universidade os professores também usam o lei com alunos, é comum, e os alunos com os professores. É mais porque ali o contexto da universidade é um contexto mais formal. Qualquer contexto institucional geralmente é mais formal na Itália. Claro que pode ter exceções, pode ter professor e aluno que
usam o tu um com os outros, mas no geral o mais comum seria usar o lei em contextos institucionais, órgãos públicos, etc. A próxima pergunta é bem interessante e tem a ver com essa questão da mudança da lei da cidadania que aconteceu esse ano. Você acha que o interesse dos brasileiros pelo italiano vai diminuir por causa da nova lei? Aqui ele está falando do novo decreto que limita o direito ao reconhecimento da cidadania italiana por descendência. Olha, esse é um assunto muito complexo e eu quero dizer que vocês não me viram falando muito sobre isso, mas com os meus alunos, com as pessoas com quem eu estou ali no dia a dia, foi um assunto sobre o qual eu troquei muito e o que eu tenho a dizer, primeiramente, é que eu sinto muito. Sinto muito porque muita gente me escreveu, perdeu muito dinheiro, estava aguardando para fazer a cidadania, estava juntando tudo para ir para a Itália esse ano e não conseguiu. Então eu fiquei assim, arrasada mesmo. Eu fiquei muito mal quando saiu esse decreto. Por várias questões, mas principalmente por causa dessas pessoas que vieram entrar em contato comigo. Eu não acho que a lei por si só vai alterar o interesse das pessoas no Brasil pela língua italiana. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos meus alunos, embora muitos tenham ascendência italiana, a maioria está estudando comigo por prazer, por vontade, por desejo de visitar a Itália, porque gosta da língua italiana. Claro, também muitos porque têm essa ligação com a Itália. Mas a verdade é que o ensino e o aprendizado de línguas estrangeiras no Brasil é algo de um nicho muito particular, que faz parte, um nicho mais de uma elite econômica que tem acesso a um aprendizado como artigo de luxo quase. Então, eu acho que o fato das pessoas não terem mais o acesso não vai mudar tanto nesse sentido, porque já é muito limitado, entende? Eu acho que já é muito limitado o interesse das pessoas. Então, esse acesso transcende, independe de ter reconhecimento ou não. Até porque a gente já conseguiu entender que, por mais que a lei tenha mudado, que o decreto tenha alterado a lei, ainda o acesso à cidadania italiana será possível pela via judicial e vai transformar a cidadania num artigo de luxo ainda maior. E aí é isso, para mim, o que mais pegou, assim, porque o custo para, ter a cidadania italiana, reconhecer a cidadania italiana, ele é muito alto. O valor mesmo, o dinheiro que precisa gastar. Por outro lado, eu sinto muito mesmo, já estava falando, porque, veja, eu não reconhecia a minha cidadania italiana sozinha. Quando eu era criança, minha família fez todo esse processo, eu entendo muito pouco, não precisei passar por todos esses perrengues, tive esse privilégio. E a cidadania italiana me possibilitou de ir para a Itália, muito pequena, e não para outro país, Foi essa a nossa relação. Eu sei que muitos brasileiros reconhecem a cidadania também para ir morar em outros países. E a gente deveria discutir, sim, a cidadania. É um assunto, assim, que não tem problema discutir a lei. Eu acho que a lei, ela precisava de uma atualização, mas não precisava ser nos termos em que foi feita. Porque o decreto foi claramente moldado pela xenofobia. Não tem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que o interesse das pessoas transcende a questão da cidadania, tanto o interesse de quem não é descendente e de quem é descendente, que tem essa ligação cultural, esses laços com a Itália. E para terminar o assunto, mas já comenta aqui qual é a sua opinião sobre tudo isso, se você foi afetado por essa lei ou não. O que eu acho realmente é que quem tem a perder, na verdade, é a Itália. A Itália está deixando de se beneficiar do capital que são os ítalo-descendentes, e de como eles poderiam ser porta-vozes da cultura italiana pelo mundo, que é o meu caso. Eu, quando era criança, jamais poderia imaginar que um dia eu seria identificada com a minha italianidade no mundo, Com a minha brasilidade também, mas sou aqui um exemplo de como pessoas são recursos e que a Itália tem muito a perder com isso. Mas vamos para a próxima pergunta. Como está a sua nona? Eu nunca esqueci aquele vídeo com ela. Ai, gente, que amor!
Ano passado eu postei uma série de stories com a Nona no Instagram e foi um sucesso. Todo mundo amou, comentaram muito. E tem no meu feed do Insta um vídeo de italiano com a Nona. Vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Mas a Nona, ela tá muito bem, obrigada por perguntar. E olha, ano que vem, quando eu voltar para a Itália, me comprometo a fazer um vídeo com ela, porque ela tem uma história muito inspiradora. Ela foi a primeira pessoa da minha família a imigrar para a Itália, então acho que vale a pena fazer um vídeo mais completinho com ela, para ela contar a história de vida dela. Vamos para a última pergunta. Sobre aquela viagem que você queria fazer com a gente, tem previsão? Para quem não sabe do que ela está falando, no começo do ano eu comecei a divulgar uma viagem de 10 dias de turismo e estudo que eu quero fazer no norte da Itália com vocês. Essa viagem estava programada para maio de 2026, mas eu precisei pausar o projeto porque eu vim para os Estados Unidos, me casei e estou aguardando o meu green card, o meu visto de residência aqui. Quando eu comecei a divulgar a viagem, nada disso estava nos planos, então as coisas mudaram um pouco. Enquanto não sair o meu visto de residência, eu não posso deixar os Estados Unidos. Então eu precisei pausar o projeto porque eu não posso me comprometer em fazer essa viagem em maio com vocês e chega maio eu ainda não tenho meus documentos e não posso sair. Se tudo correr bem, o meu visto sai dentro de um ano, então até o verão do ano que vem, até final de agosto do ano que vem, eu já devo ter os documentos para poder viajar. Mas é um risco muito alto eu começar a vender e formar o grupo agora para viagem e depois chegar na hora e não poder ir. Então vamos esperar até o final do ano, quem sabe não tem alguma novidade. Assim que eu receber o meu visto, eu vou começar a divulgar a viagem novamente. Nós vamos precisar realinhar as datas, né? Eu gostaria muito que fosse em outubro do ano que vem, mas se não der para a gente ir em outubro, vai ficar para maio, provavelmente, de 2027. Continue me acompanhando nas redes, assim que eu tiver novidades, eu aviso vocês. Bene ragazzi, espero que vocês tenham gostado desse formato. Quero saber qual dúvida dessa também era uma dúvida sua. Já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E se surgiu alguma nova dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu posso juntar as dúvidas aqui para fazer mais um vídeo como esse. Ci vediamo nel prossimo video e vi mando un bacione e un caro saluto. Ciao!